Bom dia, galera. A gente vai falar um pouco sobre a psicologia do esporte, mas antes disso, a gente tem que entender como e onde a psicologia e o esporte se uniram. Bom, alguns estudiosos acreditam que as duas vertentes se uniram na Grécia Antiga, quando Aristóteles e Platão resolveram estudar as características motoras e psicossociais dos indivíduos. Mas foi durante mesmo o fim do século XIX e o início do século XX que alguns estudiosos começaram a pesquisar sobre os efeitos psicofisiológicos na vida das pessoas, na vida dos praticantes de exercício, na vida dos praticantes de esporte. E mesmo na década de 60, a psicologia do esporte teve uma grande produção e grandes e variáveis trabalhos que têm muito impacto atualmente, hoje, na profissão. E também, durante esse mesmo período, durante a década de 60, que se organizou a primeira instituição com o objetivo de congregar pessoas interessadas na psicologia do esporte. Então surgiu a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Ela tinha o intuito de divulgar trabalhos na área e de promover o intercâmbio entre os investigadores. Porém, eles perceberam que essa instituição não estava tendo muito sucesso no âmbito acadêmico, não estava tendo muito foco. Então, eles resolveram criar a segunda instituição, logo em 1968, que não tinha um foco muito diferente. Essa instituição se chamava Sociedade Norte-Americana de Psicologia do Esporte e Atividades Físicas. Seu foco principal era estudar sobre aspectos do desenvolvimento, aprendizagem motora e a psicologia do esporte. Beleza? Eu vou falar um pouco do que você precisa para se tornar um psicólogo do esporte. Bom, primeiramente você precisa ter concluído o curso de psicologia e ter um registro no Conselho Federal de Psicologia. Então você tem que fazer uma especialização na área do esporte, que pesquisando essa especialização dura entre 1 a 2 anos, mais ou menos. Bom, além de todo o conhecimento necessário para se tornar um psicólogo do esporte, o profissional ele tem que ter noção de que área que ele vai estar atuando no atleta. Em geral, essas áreas são as relações pessoais do atleta, a sua motivação, a sua liderança, a sua saúde mental e o seu autocontrole. É importante que o psicólogo do esporte saiba que um de seus principais trabalhos é identificar o porquê de o atleta ter se tornado atleta e usar disso para motivar esse atleta. Muitas pessoas afirmam que a preparação psicológica de um atleta chega a ser até mais importante que a sua preparação física. Por isso que o psicólogo do esporte ele tem que ter noção de seu lugar e ele tem que ter noção da sua importância também. Bom, eu vim apresentar para vocês algumas áreas de atuação que o psicólogo do esporte pode estar ajudando, porque dentro da psicologia do esporte tem várias áreas para ele poder atuar. A primeira delas que eu vou citar para vocês é a psicologia do esporte de rendimento, que daí o psicólogo atua analisando e transformando os determinantes psíquicos para ajudar, que daí interfere no rendimento direto com o atleta. Daí a gente tem a psicologia esportiva escolar, que daí é mais baseada com princípios socioeducativos e daí prepara o atleta mais para a cidadania e para o lazer. E normalmente esses atletas que a gente trabalha dentro da psicologia escolar são mais jovens e crianças. Tem adultos também, mas a maioria são jovens e crianças. A gente tem também a psicologia do esporte recreativo, que visa mais o bem-estar das pessoas que são trabalhadas e prepara o jovem para a cidadania e para o lazer, junto com a saúde também, né? E por último, a gente tem a psicologia do esporte de reabilitação, que normalmente são para pessoas que já sofreram algum tipo de lesão em alguma atividade física e precisam de ajuda para voltar aos treinos normal e voltar à prática de esporte como antes. Daí eles precisam de um acompanhamento. E dentro da psicologia do esporte de reabilitação, a gente também consegue trabalhar com pessoas que têm algum tipo de doença física ou mental. E é isso. Vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades da psicologia do esporte. Bom, no Brasil, a psicologia do esporte é uma ciência nova e que ainda está em desenvolvimento. Já sofreu muito preconceito, principalmente nos clubes de futebol antigamente, e só começou a ser mais conhecida e valorizada nos últimos anos, por conta da crescente procura de atletas e clubes
por esse tipo de psicólogos e também por esse motivo, os estudantes de psicologia têm escolhido cada vez mais o esporte como campo profissional, algo que não era muito conhecido até então. Um psicólogo do esporte ganha em média de R$4.000 por mês e esse salário é definido a partir do nível de experiência do profissional na empresa. Por exemplo, um psicólogo do esporte júnior que trabalhou até 4 anos na empresa ganha em média de R$3.700. Um psicólogo do esporte pleno que trabalhou de 4 a 6 anos na empresa ganha em média de R$5.300 e um psicólogo do esporte sênior que trabalhou mais de 6 anos na empresa ganha em média de R$7.000. É claro que isso é muito relativo e pode ser que ganhe menos ou mais, mas normalmente fica nessa faixa de salário. E no Brasil, a cidade que tem mais vagas de emprego para esse tipo de profissional é São Paulo, a capital de São Paulo. Um outro fato muito interessante também sobre a psicologia do esporte é que ela não se limita só nos esportes tradicionais, como futebol, vôlei, basquete e entre outros, mas ela também atua nos esportes eletrônicos. Porque com o avanço da tecnologia, o videogame deixou de ser um jogo apenas recreativo e as pessoas passaram a jogar competitivamente em torneios, que necessitam de horas de treino, trazendo muito estresse e exaustão, assim como os treinos dos esportes tradicionais. E aí que entram os psicólogos do esporte para auxiliar esses cyberatletas a ter uma rotina mais equilibrada.